Lembra da igreja, mãe? Lembro sim, filho. Telhas de eternity, Aleluias. no meio do pasto. Glória a Deus, aleluia. Tudo era tão simples. Lá, o pastor orava, o culto começava. 3 hinos da harpa e o fogo se alastrava. Quando era a vigília, o culto se estendia até de madrugada. Quantas vezes, filho, eu entrei ali chorando, e ao te ver descalço, o Senhor glorificando, o Espírito Santo ia me consolando do nosso futuro. Deus estava cuidando. Ouça este conselho, filho, é de coração, pra quem adorava a Deus até com os pés no chão. Por mais que hoje tenha melhores condições, não se venda, filho, não perca a visão. Eu conheci a Igreja Batista através da minha irmã Sinésia. Ela já é falecida, mas ela foi para a igreja visitar, o pastor teve lá, fez uma visitar ela, convidou ela para a igreja, ela foi, visitou a igreja. Depois ela me disse, irmã, vamos na igreja? Eu disse, eu não vou não, mulher. Disse, mulher, vamos na igreja, eu vou ir sozinha. Aí eu fui com ela, quando eu cheguei lá, gostei do culto, achei muito bonito, me deram logo uma Bíblia para eu ler. Nesse tempo eu entendi, eu sabia ler, agora porque eu não enxergo mais, mas eu lia. Bom, e eu gostei. Aí nós viemos para casa. Quando nós chegamos em casa, ela disse, irmã, a senhora gostou? Eu disse, eu gostei bastante. Eu disse, eu vou fazer um culto lá em casa essa semana. Vou chamar o pastor para fazer um culto lá em casa. Eu disse, tá certo, eu vou. Aí eu fui, ela fez o culto, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quando o pastor fez o apelo, eu me decidi. Não só eu, decidi. A Josefa também já é falecida. Ela aceitou Jesus também, andava com nós. Depois, a irmã Bernadette e a irmã Marionice, elas se decidiram e andavam com nós também. Depois, a irmã Zéfã faleceu, ficou só eu, a irmã Sinésia, e a irmã Bernadette e a irmã Marionice. Depois, a irmã Bernadette saiu, a irmã Marionice foi para morar na rua. Também minha irmã Sinésia faleceu e eu fiquei sozinha. Fui duas vezes para a igreja sozinha. Mas quando eu voltei, vieram me trazer. Mas na terceira vez que eu fui, aí eu vim sozinha. Aí eu falei com a irmã Eliane se ela podia fazer culto aqui em casa, porque eu não podia ir mais sozinha, não tinha mais quem ir. Bem, irmão, falar um pouco, né, da história da igreja no bairro e das pessoas que ali congregaram conosco. De início, quando o pastor evangelista era o pastor aqui da Igreja Batista e eu era a vice-presidente, nós saímos do templo e começamos a fazer trabalho no bairro. E ali nós ficamos, convidando as pessoas, era trabalho de evangelismo, não era ponto de pregação. E no caso nós passávamos na rua convidando e veio Sinésia, Belita, irmã José e mais algumas pessoas, as filhas acompanhavam. E Sinésia aceitou Jesus. Né? Aquela pessoa, graças a Deus, uma mulher batalhadora, testemunho de vida, de luta, família. E eu comecei a fazer culto naquela Sinésia, para dar um apoio também. E eu lembro, isso me marcou muito, foi a primeira vez que eu dirigi um culto, foi na casa da irmã Sinésia. Eu lembro quando o pastor evangelista disse, irmã Eliane, você hoje vai dirigir o culto. Eu disse, pastor, meu Deus, aí aquela sensação de nervosismo, ansiedade, então a casa Sinésia foi onde eu fiz o primeiro trabalho. E ali era cheio, muitas pessoas, a família, os vizinhos, amigos, e se tornou ali um ponto como se fosse pregação. A Sinésia veio, elas vinham para a igreja, aceitou Jesus,
Depois veio a irmã Lita, que também entregou a sua vida a Jesus. Após o falecimento de Sinésia, né, mas antes disso teve a questão do casamento. Elas aceitaram Jesus e precisavam ser batizadas, que esse é o desejo de todo cristão, né? Mas não eram casadas. Aí eu disse, deixa que eu vou pedir a mão de vocês ao marido. A irmã disse, minha irmã, não faça isso não, eu faço. E ali eu orei a Deus, e eu lembro que era um dia de segunda-feira, dia de feira. Eu disse, é hoje que eu vou falar com os maridos. E quando elas vinham para a feira, eu ia. Aí ela disse, Mariana, vai aonde? Eu disse, vou lá pedir a mão. Não passa, eu digo, vou. Nós não vamos ir para casa agora. E ali cheguei lá, falei com o seu Joãozinho, falei com ele, eu disse, seu Joãozinho, eu estou aqui para conversar com o senhor sobre Sinésia, hoje é nova convertida, nova pessoa e precisa ser batizada. E ele ficou meio durinho, né? Resistente. Ele disse, olha, seu Joãozinho, os direitos são iguais, independente de estar casado ou não. Aí ele disse, eu não vou lá não. Eu disse, era no fórum ali, não era nem no fórum novo, era um fórum antigo, hoje anda para o BS hoje. Aí eu disse, eu quero que o senhor vá assinar. Se o senhor me prometer que vai assinar, não se preocupe que a gente... Porque ele disse, eu não vou gastar nada, não tenho condições. Eu disse, não se preocupe, o senhor só vai assinar. Aí ele me deu a palavra. Ele disse, olha, o senhor me deu a palavra, o homem tem que dar a palavra. E ali pronto, aí fui em direção a casa de Joãozinho, seu Zitinho, mãe de Lita. Quando cheguei lá, muita pessoa sempre foi educada, mas nesse dia ele nem olhava para mim, o tempo todo de costa. E eu, seu Zitinho, eu vim aqui para falar com o senhor, para casar com Lita. Não vou casar não, que esse negócio de casar aí foi um pouco até grosseiro, mas ali em oração, eu digo, eu só quero que o senhor me dê a palavra que vai assinar. Tá bom, então tá certo. Eu digo, posso confirmar? É, pode, né? Digo, porque o senhor sabe, palavra de homem não volta atrás. E ali Deus preparou, fomos ao fórum, temos entrado, casaram-se, né? Graças a Deus. A separação veio de Sinésia porque faleceu. A separação de Lita veio porque ele faleceu, né? Então assim, agora falando de Lita. A irmã Lita sempre com aquele amor, aquele jeitinho doce dela, né? Aquela pessoa assim, de um coração gigante, irmã Lita. E aí, vamos agora dar um suporte a Lita, porque ela, com Sinésia, ela vinha à igreja. Mas sem Sinésia, ela já ficava difícil dela vir. A distância, as lamas vêm no caminho, a chuva, e também para vir e voltar sozinha, já tem dificuldade de audição. E ali nós começamos a fazer o trabalho na casa dela, às quintas-feiras. Nós íamos e ali ela comprava pipoca, doce, lanche. Quem passava na rua parava para assistir o culto. Os vizinhos da família, a igreja também, teve uma grande participação de estar apoiando ali. E quando o pastor Genivaldo veio, assumiu o ministério aqui na Igreja Batista, ele sempre teve essa visão, né, de ampliar, e ele disse, Lia, nós precisamos ter um olhar para o bairro, um olhar mais aberto. E ali nós começamos a ir, e foi crescendo, e Deus foi salvando vidas, quando resolvemos alugar 10 anos, que foi o mesmo período, Colônia, Palmeira e no bairro. Foi quando nós alugamos uma casa para iniciar o trabalho ali. E foi muito bom, sabe, irmãos? A gente pode falar hoje das pessoas que iniciaram o trabalho, irmã Lita. Por que eu estou me referindo a Lita? Porque a Lita foi pioneira do trabalho Lita e Sinésia, ali no Ministério do Bairro. E foi sempre uma irmã de vida, de carinho, de dedicação, de coração gigante, de testemunho. E assim, eu louvo a Deus. E é um privilégio para mim hoje poder estar aqui falando de uma pessoa de uma ovelha tão maravilhosa, que é a irmã Lita, né? Falei, irmã Eliane, a senhora pode fazer culto lá em casa, porque eu não posso vir sozinha. Não tem mais quem vir, não tem mais irmãs, não tem mais companhia. A irmã Josefa também não tem, a irmã Maria Eunice já se mudou para aqui, a irmã Bernadette não está vindo mais. Então não tem mais quem vir. Você dá para a senhora fazer culto lá em casa? Ela disse, gente, dou. Eu disse, vale quando? De 8 ou de 15? Ela disse, de 15, de 15 em 15. Quando foi na semana ela veio, quando foi nos outros 15 ela veio, mais as irmãs. E continuou, até quando o irmão Gidevaldo chegou. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Genivaldo dos Santos, eu sou pastor. E no ano de 2012,
eu recebi o convite para pastorear a primeira Igreja Batista de Cristinápolis. Havia sido pastor durante 7 anos na Igreja Batista Peniel, na cidade de Diaroba, mas ao final desses 7 anos, Deus então nos faz encerrar o ciclo aqui na cidade de Diaroba e decidimos partir, depois de termos recebido o convite, para a cidade de Cristinápolis. Em lá chegando, nós soubemos que havíamos 2 lugares que haviam trabalhos fora da igreja. Um era no povoado Palmeira, ou Tabela, e o outro no bairro São Francisco, na casa da irmã Lita. E de 15 em 15 nós íamos fazer os cultos. Uma quinzena íamos para Palmeira e na outra quinzena nós íamos para o bairro São Francisco. Era interessante que todas as vezes que nós íamos para o culto na casa da irmã Lita, havia sempre muitas crianças lá nos esperando. Dona Lita, a irmã Lita, junto com a família, convidavam os vizinhos e ali de 15 em 15 nós fazíamos os cultos. E foi muito bom. O trabalho começou a crescer. E daí então, depois de 2 anos, nós decidimos alugar uma casa e esta casa serviu como o primeiro prédio da congregação batista no bairro São Francisco. Daí começamos, enfim, um trabalho oficial ali no bairro São Francisco. O trabalho então começou a ser desenvolvido no bairro São Francisco. E para ali muitas vidas já estavam afluindo para assistir os cultos. E houve-se então a necessidade de já se ter um dirigente logo quando nós alugamos uma casa próximo à residência da nossa irmã Lita. Escolhemos então a nossa irmã Virgínia para que ela fosse a líder daquela congregação. E a irmã Virgínia então começa a desempenhar um excelente trabalho ali junto à comunidade do bairro São Francisco. Mas a irmã Virgínia casou e logo ficou grávida e então precisou ser substituída. E nós substituímos a irmã Virgínia pela nossa querida irmã Graça. A irmã Graça então deu continuidade ao trabalho desenvolvido pela nossa irmã Virgínia. Mas na nossa igreja nós tínhamos o irmão Anderson, que tinha sempre o desejo e que teve sempre o desejo de servir no ministério pastoral. E aí nós entendemos que ele seria a melhor pessoa para estar dando continuidade ao trabalho no bairro São Francisco. A irmã Virgínia, ela seguiu para a congregação da Palmeira e depois nós abrimos também um trabalho no povoado Colônia e lá a irmã Eliane é quem foi a escolhida para ser a dirigente daquele local. Então a escolha do irmão Anderson foi uma escolha muito acertada no sentido da continuidade do trabalho no bairro São Francisco. Dali surgindo então muito mais pessoas que foram visitar e lá congregar e hoje nós temos uma belíssima igreja para a glória de Deus. O pastor Genivaldo chegou para aqui, a igreja. Aí ele veio fazer uns cultos aqui em casa ainda, mas achou que aqui era muito apertadinho. Aí fora, era aí no terreiro. Quando chovia, entrava todo mundo aqui para dentro. E a casa era muito pequena, ficava todo mundo em pé. Porque não podia coisar cá, a casa era muito pequena. Aí ele então alugou uma casa, aquela casa ali na praça. Aí alugou a casa e a irmã Gina veio fazer culto. Minha trajetória na Igreja Batista, ela veio há uns anos atrás. O pastor Geval era pastor emérito, né, interino da igreja. E me converti com ele. Meu batismo também foi com ele. Era uma igreja de poucos membros. Nós não tínhamos muita expectativa de evangelismo na época. Mas saíamos, né, juntamente com a irmã Raimunda, para evangelizar casas e alguns povoados. No decorrer da trajetória, com a chegada do pastor Genivaldo para aqui, Deus colocou no coração dele, né, o desejo de ampliar as congregações e surgiu a oportunidade de irmos para o bairro,
né? Eu estava grávida na época e eu, juntamente com a irmã Dione, com a irmã Cessa, nós começamos ali, né, o nosso evangelismo do bairro e conseguimos ali uma casa para alugarmos e fazermos ali o templo, né? E ficou ali como a congregação no bairro São Francisco. Com a chegada do pastor Genivaldo aqui, já havia um movimento evangelístico lá no bairro São Francisco. E aí as reuniões de oração e cultos eram feitos na casa da irmã Lita. E com a demanda de pessoas que participavam dessas orações e desses cultos, Deus colocou no coração do pastor Genivaldo a necessidade de abrir um ponto, né, de pregação lá, de abrirmos uma congregação lá. Ele continuou o trabalho de evangelismo, e aí veio o convite até a mim, perguntando se eu aceitava liderar a congregação lá no bairro São Francisco. No momento eu estava grávida e aceitei esse desafio, que foi uma bênção em nossas vidas. Nosso primeiro culto lá foi uma bênção. Nós passamos o dia evangelizando, convidando ali a comunidade, saímos pelas ruas e fizemos à noite um culto no antigo bar de Pitanga, né, do falecido. Ele estava fechado e a esposa nos cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer ali um culto. E nós fizemos um culto abençoado, um culto maravilhoso, né? Foi ali também a minha primeira experiência como evangelista. Foi a primeira igreja aonde eu estava ali liderando. Foi uma sensação maravilhosa e temerosa também, né? Porque é uma experiência assim que é única na vida da gente. Mas quando nós recebemos o chamado do Senhor, a gente precisa obedecer, né? E continuamos ali a fazer o trabalho, né? Convidando sempre as pessoas, os vizinhos, para poder participar dos cultos. Às vezes chegavam bastante, às vezes faltavam. E a gente assim continuando com essa trajetória de evangelismo e sempre em oração. E era uma coisa desafiadora, como até hoje é em qualquer comunidade, né? Os desafios de ganhar vidas, almas para Jesus, ele é constante. E ali não era diferente, e não é diferente hoje, como também nas demais congregações. Logo nos princípios, era eu, a irmã Conceição, que é a irmã Ceiça, a mãe da irmã Gina, a irmã Gina e a irmã Dione, era só nós quatro. E foi assim, só nós quatro mesmo. Só nós quatro. Depois chegou Dida, chegou Nara, aí foi chegando. Chegou Carol, chegou a irmã Duda, já era se convertida, ela trabalhava, se convertendo em outra igreja, mas depois, por causa de nós, estava tudo aí, ela aceitou Jesus também nessa igreja aí, ficou aí. Quando a irmã Gina estava para ganhar o menino, aí ela saiu e veio, no lugar dela veio a irmã Graça. No lugar da irmã Gina veio a irmã Graça. Passou mais ou menos um mês ou mais. Graça e paz, irmãos. Passando aqui para relatar um pouco sobre o nascer, né, da congregação aqui no bairro. Passei por um período onde o ponto de pregação era na casa da irmã Lita. E sempre eu me reunia com as irmãs, né, e vinha sempre a cada 15 dias, nos reuníamos na casa da irmã Lita para estarmos assim dando este apoio, né, juntamente com a irmã Eliane e outras irmãs da igreja. Foi quando surgiu o ponto de pregação, a cada 15 dias. No decorrer desse tempo, nós estávamos sempre, como igreja, né, como irmãos, sempre dando apoio, sempre dando suporte. No período do ano de 2015, já era a irmã Virgínia, que estava como evangelista aqui na congregação. Foi o período que ela engravidou e teve a licença maternidade. E neste período, aprove Deus que eu, juntamente, assim o Senhor falou ao pastor Genivaldo, juntamente com a evangelista Virgínia, na época,
que eu estivesse assumindo a congregação. Na época eu era líder dos jovens da sede, mas Deus, né, tudo de acordo com a vontade de Deus, deu para conciliar a liderança da sede, dos jovens, com o período que eu passei na congregação. E aí, irmãos, foi algo edificante na minha vida, né, de crescimento. Passei por ali, foi um período de pouco mais de 2 meses, ao qual todos os domingos, às terças e quintas-feiras, nós estávamos ali nos congregando, né? E ali, irmãos, foi um período assim edificante para a minha vida espiritual, para o meu crescimento espiritual. Quando o Senhor falou ao pastor Genivaldo, seria por um período provisório, e assim foi. Um período provisório, ao qual logo em seguida a irmã Virgínia retornando, eu me afastei, mas continuei sempre ali presente nos cultos, sempre presente nas pregações, né? E com os jovens também, eu me recordava que fizemos um trabalho, né, de oração, né, que nós orávamos nas madrugadas e esses jovens, um ligava para o outro, e foi algo assim muito edificante, irmãos. Então, o período que eu passei por aqui foi um período que Deus falou ao meu coração, foi um período assim de crescimento espiritual. E aí veio o irmão Dudu com a irmã Ana Paula, aí ficaram dirigindo a igreja, fazendo o culto certo, todo dia de culto eles vinham certinho. Meu nome é Anderson. Sou evangelista na Congregação Batista do bairro São Francisco. Me converti na sede através de um evento de um teatro chamado Alfa, em 2008. Já fazem 15 anos que eu sirvo ao Senhor. O pastor me enviou para a Congregação Batista do bairro São Francisco. Fui consagrado evangelista. Chegando lá, fui bem recebido pelos irmãos e fomos trabalhar, evangelizar. E a congregação foi crescendo. Aí houve o desejo de construir o templo. Humanamente falando, não tinha como. E mesmo assim, a gente não tinha recursos, mas nós tínhamos fé, e um Deus grandioso, que além de tudo é o dono da obra. E fizemos uma reunião e decidimos, a partir daquela reunião, fazer um caixa para a igreja. E a partir daí fomos economizando, juntando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, uma oferta aqui, uma oferta ali. E surgiu a notícia de que a prefeitura estava fazendo doação de alguns terrenos e nós fizemos o cadastro e ficamos a orar. Fizemos outra reunião e nessa reunião ficou decidido em que se nós fôssemos contemplados com o terreno, se nós ganhássemos o terreno, o dinheiro que nós já tínhamos em caixa, nós íamos iniciar a construção. Só que a construção, diante dos olhos humanos, era impossível. Assim eu fiz o projeto da construção do templo e, mais uma vez, fizemos uma reunião e o preço do projeto era de R$100 mil. Os irmãos se assustaram, porém minha esposa disse que não era mais 100 mil, seria 97 mil. E louvado seja Deus, que nós ganhamos o terreno e o dinheiro que nós tínhamos em caixa, começamos a obra de construção do templo. Hoje eu tenho um sentimento de gratidão
Gratidão, primeiramente, a Deus por tudo em que Ele fez na minha vida e por tudo em que Ele está fazendo na Congregação Batista do Bairro São Francisco. Gratidão pela construção do templo, em que foi muita luta, trabalhamos duro, mas em tudo o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Em tudo em que nós colocamos as nossas mãos para fazer, o Senhor honrou. Por isso o meu sentimento é de gratidão a Deus e gratidão também pela vida dos irmãos em que me receberam com muito carinho, e a questão da obediência, a submissão. Então eu louvo a Deus por tudo isso, o respeito dos irmãos. Então é motivo de agradecer a Deus por tudo isso. Passa a ser crente, quando a gente passa a ser crente a gente é tentada. Agora se a gente der brecha para Satanás, a gente cai. Uma vez no tempo da dengue, eu adoeci de dengue, aí passei a semana toda doente de dengue. Quando foi na segunda-feira, fui para a feira, assim mesmo doente. Mas eu fui ajudar meu marido a vender banana. Quando eu cheguei lá na feira, chegou um homem. Aí disse, a senhora está melhor? Eu disse, estou. Tá bom. Aí ficou conversando mais meu marido, ficou conversando. Depois foi-se embora. Quando foi, passado uns 2 dias ou 3, eu fiquei mais ruim, porque a dengue era assim, ela vinha e voltava. Aí eu estava deitada no sofá, com a Bíblia na mão. Deitada no sofá com a Bíblia na mão. Quando chegou o homem, meio-dia em ponto aqui em casa, na minha casa. Aí falou assim, a senhora está melhor? Eu disse, tô nada, me arrependi quando eu disse assim, mas eu disse, tô não, hoje eu amanheci tão ruim, hoje eu amanheci tão mole, hoje ruim mesmo. Aí ele falou, disse, por que a senhora não vai lá para casa? Se a senhora for lá para casa, eu lhe rezo e a senhora fica sã. Eu não sou Deus não. Mas a senhora fica assim, cadê os pastores da senhora que não deixa a senhora sã? Aí eu disse, olha, o pastor, quem deixa nós sã é Deus. Agora o pastor ora e Deus é quem faz a obra. Não, mas se a senhora for lá para casa para eu lhe rezar, eu não sou pastor, nem sou Deus não, mas eu deixo a senhora sã. Aí eu me levantei do sofá, deixei ele aí conversando sozinho, aí mais meu marido, e me deitei no quarto, com a Bíblia na mão. Aí fiquei, depois, quando eu me levantei, isso era meio-dia, quando eu me levantei, aí disse, cadê meu marido, o homem? Já foi. Quem era aquele homem, fulano? A gente conversa, somos amigos assim, mas não sei não, mas eu sei quem era ele, mas porque ele não disse quem era. Aí, passou. Quando foi, com 2 dias de novo, de noite, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava na roça. Aí, quando eu cheguei da roça, tinha uma irmã que vai na minha casa. Eu falei, irmã, a senhora estava indo na minha casa? Não, porque a senhora estava na roça, eu estou vendo sua casa. Parece que eu estou vendo. Aí eu comecei a coçar o braço, comecei a coçar esse braço aqui, comecei a coçar, e um caroço suspendendo o caroço, meu braço suspendendo. Aí quando eu puxei que joguei lá, era uma cobra preta, saindo do meu braço. Aí eu disse assim, aí ia passando um amigo meu, disse, dona Lita, isso é feitiço. Eu falei, não, eu sou lavada e remida com o sangue do cordeiro. Aqui não entra feitiço na minha casa não, que aqui tem Deus na minha casa. O cordeiro é quem toma conta da minha casa, é Jesus Cristo. Aí, nisso eu fiquei no sonho mesmo que estava, comecei a chorar sonhando, e me acordei chorando. Aí disse a meu marido, ele disse, oxe, você ficava pensando em outra coisa, mãe, vai dormir? Eu fiquei encafifada, depois eu pensei. Isso foi aquele homem que mandou Satanás vir fazer isso comigo, para ver se eu ia para a casa dele. Mas sangue de Cristo tem poder. Aí eu sou lavada e remida com o sangue do Cordeiro. E não fui não, e nem vou para lugar nenhum, nunca fui depois que eu passei a servir a Deus em espírito e em verdade. Nunca me rezei,
Nunca falei Viva Deus Nossa Senhora, São Francisco, nunca. Depois que eu passei a servir a Deus, nunca falei mais em santo, nem reza, nem nada. Qual é a minha palavra que eu tenho para a igreja? Persistam. A Bíblia diz que nada que a gente vai fazer para o Evangelho é em vão. E outra coisa, abracem essa causa, essa obra, procurem somar no ministério, sendo pessoas que possam não estar tão somente sentados no banco, não só dentro do tempo, mas vão divulgar aquilo que Deus fez na sua vida, levando essa mensagem de esperança a cada um que precisa. E cada um de vocês seja agente de transformação, agente do Senhor, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um privilégio, eu louvo a Deus pela vida de cada um. E a minha oração é que o Senhor continue dispensando bênção, graça sem medida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da liderança, sobre a vida de cada irmão, de coração. Que Deus abençoe, parabéns, porque vocês podem dizer, nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero dizer para a igreja que continue firme no Senhor, e que a nossa visão é uma visão de crescimento, uma visão de que realmente a Igreja Batista do Bairro São Francisco cumprirá com a missão de que recebeu do Senhor, de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o Senhor Jesus e impactar aquele bairro com o Evangelho de salvação. Bíblico para a Igreja do Senhor, nesses 10 anos, né, que o Senhor levantou hoje congregação, né, no bairro. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos dizer: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que esta mesma misericórdia, irmãos, vocês continuem alcançando, que este bairro, ele venha a ser alcançado através de cada um dos irmãos. Que este bairro, as pessoas possam olhar para esta igreja e ver Jesus Cristo refletido em cada um de vocês. Amém? Eu sempre tive como pastor a convicção de que o trabalho que o Senhor coloca em nossas mãos, ele sempre vai crescer. Embora as lutas, embora as dificuldades, embora muitas vezes as adversidades, nós sabíamos que Deus tinha algo na cidade de Cristinápolis para nós. A nossa ida para Cristinápolis não foi em vão. E eu sabia que Deus tinha muito mais para nós. E as congregações foi algo que Deus colocou no coração da igreja. Eu não digo apenas só meu, porque foi a igreja quem comprou a ideia de abrirmos os 3 pontos de pregação, oficializarmos estes pontos de pregação e podermos então formar as congregações que lá estão hoje. A congregação da Palmeira, uma belíssima igreja, a congregação da Colônia, uma belíssima igreja, um belo templo, e a congregação do bairro, quando nós olhamos para trás e vimos todas as dificuldades que aqueles irmãos que passaram e que estiveram por ali, mas que hoje podem ver a igreja construída, o templo construído, as pessoas sendo edificadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, só nos dá um sentimento de gratidão a Deus e um encorajamento para não parar. De volta hoje à cidade de Indiaroba, na mesma luta, no mesmo desejo, a gente continua com o mesmo sentimento de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E por mais dificuldade, por mais situações adversas que venham contra a igreja, contra o povo de Deus, nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos de que Ele é poderoso para nos guardar. E nada, absolutamente nada, pode impedir o crescimento do reino de Deus. Então, eu tenho um sentimento de gratidão a Deus e oro ao Senhor para que esta igreja se torne uma grande igreja,
para que a igreja do bairro São Francisco, assim como é filha da igreja sede da primeira igreja batista de Cristinápolis, ela possa ser uma igreja e ela possa ter outras filhas, ela possa crescer, ela possa ser conhecida em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra.